11. Nós vamos ler o texto do verso 1 ao verso 47. É um texto longo, mas importante para que todos consigam entender bem o texto e o contexto. João capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso 47. Abra sua Bíblia nesse texto, o Evangelho de João, diz assim, a partir do verso 1 do capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Ao chegar em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estava confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas e tire as faixas dele e deixe-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes, os fariseus, convocaram uma reunião no sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está um homem realizando muitos sinais miraculosos. Amém? Meus irmãos, o tema que eu quero compartilhar com você hoje é um tema instigante e ao mesmo tempo um tema provocativo. Eu quero falar sobre decepcionados com Deus. Por que eu pensei nesse tema e vi esse texto aqui? Porque, meus irmãos, acontece que eu lido com muitas pessoas e algumas delas me dizem: pastor, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel à minha família,
mas passo por um deserto e parece que Deus não está nem aí comigo. Outras pessoas dizem assim: pastor, eu tenho orado a Deus, no entanto eu precisei de uma intervenção nele, numa situação, e Deus não me atendeu. Parece que Deus não me escuta. E alguns outros ainda dizem: pastor, eu estou num nível muito alto de sofrimento, e parece que Deus me deixou de lado. E outras tantas questões que as pessoas acabam falando, e talvez você não tenha falado isso a ninguém, mas talvez tenha pensado sobre isso. Então deixe-me dizer algo no seu coração: você não é o primeiro a pensar assim. Nós encontramos na Bíblia algumas pessoas que pensaram e até agiram dessa forma. E você sabe muito bem que mesmo você fazendo a vontade de Deus, mesmo você estando vivendo dentro dessa vontade, você não está isento de lutas, você não está isento de enfrentar alguns vendavais na sua vida. E às vezes enfrentar algumas situações que você não tem um controle, que você não tem uma solução, que você não vê uma saída. E além disso, mesmo sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor caminha conosco, é possível nós nos sentirmos amedrontados, é possível nós nos sentirmos decepcionados, desprotegidos diante de alguma tempestade. E é por isso que às vezes você fica decepcionado. Foi isso que aconteceu aqui com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Tanto é que as duas, ao encontrar Jesus, disseram: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aqui está uma frase mostrando uma certa decepção com o suposto atraso de Jesus em atendê-las. E ela sabia muito bem que Jesus poderia fazer alguma coisa enquanto o seu irmão estivesse vivo, apenas doente. Mas agora, ele morto, elas não esperavam que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Até porque havia uma crença naquela época que se a pessoa morresse até 3 dias, era possível fazer alguma coisa, mas depois desse dia era impossível. No 4º dia era impossível fazer qualquer coisa com a pessoa que havia morrido. E essa crença estava ali presente naquela comunidade. Tanto é que quando Jesus mandou tirar a pedra do sepulcro, Marta, irmã de Lázaro, disse: Senhor, já cheira mal, faz 4 dias que nós o sepultamos. E há aqui no final desse texto, no verso 47, uma frase que mostra a ênfase desse texto. Os sacerdotes, os fariseus, numa reunião, depois que souberam que o milagre que Jesus havia feito, eles estavam ali numa reunião, e aí alguns disseram: aí está um homem fazendo muitos sinais miraculosos. E João não chama os milagres de Jesus de milagres, João chama todos eles de sinais. Você vê 7 sinais que João apresenta no seu evangelho. O primeiro deles é a transformação da água em vinho, que na verdade são milagres, né? Da transformação de água em vinho, lá em João capítulo 2. O próximo é a cura do filho de oficial do Herodes, que lá em João 4. Depois tem a cura do paralítico do tanque em Betesda, em João 5. Depois tem a multiplicação dos pães e dos peixes, em João 6. Depois tem Jesus andando sobre as águas, ali no encontro com seus discípulos, em João 6 também. Depois tem a cura de um cego de nascença, em João 9. Agora, em João 11, nós vemos aqui a ressurreição de Lázaro. E João chama esses milagres sinais, porque ele tem uma finalidade do texto dele de apologética, ou seja, defender a divindade de Jesus. É esse o propósito de João. E ele chama de sinais porque o sinal é sempre menor do objeto que ele aponta. Eu vou dar um exemplo para você entender. Você quer ir para o shopping e você vê uma placa escrito a direção do shopping. Aquela placa é apenas um sinal, porque o shopping onde você vai é muito maior do que o sinal que ele está mostrando ali. Então João está dizendo que aquilo que Jesus fez ali entre eles é apenas um sinal, porque Jesus faz muito mais do que aquilo. Ou seja, Jesus transformou a água em vinho, é apenas um sinal, porque ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Jesus curou o filho do oficial romano, mas isso é apenas um pouco, é apenas um sinal, ele faz muito mais. Jesus curou um paralítico com 38 anos de uma paralisia no tanque de Betesda, mas é apenas um sinal, porque Jesus pode curar a sua vida também e fazer muito mais. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão de mais de 15 mil pessoas, em torno de 15 mil pessoas, mas é apenas um sinal, porque ele pode alimentar qualquer alma faminta.
Jesus acalmou o mar e a tempestade, mas é um sinal porque Ele pode acalmar a sua vida também. Jesus curou um cego de nascença, também é um sinal, porque Ele pode curar qualquer pessoa, qualquer cegueira humana. E Jesus ressuscita Lázaro, morto há 4 dias, que também é um sinal, porque Ele pode fazer muito mais. Então eu quero trazer essa reflexão para o seu coração e dizer que mesmo que você esteja decepcionado com Deus em alguma situação, você pode experimentar um sinal, e esse sinal aponta para muito mais que Deus pode fazer na sua vida. E a primeira lição desse texto é que mesmo que você esteja decepcionado, o Senhor te ensina que o seu silêncio não significa o abandono da sua vida, mas significa que uma preparação cuidadosa para algo maior que Deus está fazendo na sua vida. Olha só os versos 5 e 6 desse texto que eu li. Diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E esse texto aqui começa com algo contraditório, porque João afirma que Jesus amava aquela família, mas logo em seguida diz que mesmo amando aquela família, Jesus demorou ir ao encontro deles. Humanamente, isso não faz sentido, porque para nós, o amor geralmente leva numa ação rápida. Quando nós amamos alguém e sabemos que esse alguém está sofrendo, nós queremos ajudar a resolver rapidamente aquela situação. Mas esse texto diz que Jesus amava aquela família e mesmo assim Ele espera mais 2 dias e depois teve mais 2 dias de viagem. Chegando lá, fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. É exatamente aqui que nasce a decepção de Marta e Maria, porque elas mandaram chamar Jesus dizendo: aquele a quem amas. Até usar esse termo: quem é que o Senhor ama, está doente, acreditando que Jesus viria rapidamente, deixaria tudo e ia ao encontro delas para trazer cura ao seu irmão. Então a expectativa dessas 2 irmãs era legítima. Elas criam no poder de Deus, elas tinham intimidade, comunhão com o Senhor, elas serviam a Jesus. Era um lugar que Jesus estava volta e meia. E essa talvez seja uma das dores mais difíceis da vida cristã. Não é apenas a dor em si, mas é sofrer tendo a sensação que Jesus ficou em silêncio diante do nosso sofrimento. Sabe, meus irmãos, há momentos que nós oramos, fazemos tudo e parece que não funcionou. Você busca a Deus, você clama, você jejua, você faz tudo aquilo que é certo, você participa de ministério, mas mesmo assim a sua situação não muda. Mas isso talvez não seja mais desconfortante para você, o mais decepcionante para você, mas é sentir que nada mudou, mas sentir que Deus não te ouviu, que parece que os céus se silenciou diante de você. O problema, meus irmãos, é que nós interpretamos o silêncio de Deus como a ausência dele. Mas João faz questão de dizer algo extremamente importante aqui nesse texto, porque antes de mostrar o atraso de Jesus, João mostra que Jesus amava aquela família. Jesus mostra o amor de Jesus. Ou seja, o silêncio não anulava o amor de Jesus. A demora ou a suposta demora não significava o abandono de Jesus. O fato de Jesus não agir imediatamente não significava que Ele havia perdido o controle daquela situação de forma nenhuma. Isso não significa, meus irmãos, que a dor não seja real. A dor daquelas mulheres era real. O choro delas era real, era legítimo. A frustração que elas sentiam naquele momento também era uma frustração real. Porque a Bíblia não esconde esses sentimentos de pessoas, inclusive, que amavam a Deus. Davi, por exemplo, você conhece um pouco da história, passou por períodos de angústias, teve que fugir. O profeta Elias, um profeta que nós lemos, que nós vemos as histórias dele, enfrentou um esgotamento espiritual muito forte. O profeta Jeremias, que nós conhecemos as histórias dele, também viveu crises, profunda tristeza. O apóstolo Paulo escreveu as cartas, a maioria das cartas do Novo Testamento, em torno de 13 cartas, enfrentou tribulações que ele diz acima das suas forças.
Homens e mulheres de fé, tementes a Deus, meus irmãos, também enfrentaram momentos que não entenderam naquele momento os caminhos de Deus. E aprendemos aqui que a fé verdadeira não nasce apenas quando Deus faz aquilo que nós queremos e pedimos a Deus, mas uma fé verdadeira nasce e também cresce quando nós continuamos crendo, enquanto Deus ainda está em silêncio por nós, em nosso favor. Jesus parecia aqui atrasado, mas ele nunca perdeu o controle daquela situação. E talvez essa palavra, meu irmão e minha irmã, seja para você aqui nesta manhã, você que está aqui presencialmente, você que está em casa participando deste culto. Sabe, eu quero dizer que o silêncio de Deus não significa que Ele esqueceu de você. Talvez você ainda não tenha conseguido entender isso, mas Deus continua agindo na sua vida, até mesmo nos dias que parece absoluto silêncio da parte dEle. Até nos dias que você não vê nenhum movimento dos céus, Deus está agindo. Então, mesmo que você esteja decepcionado, decepcionada com Deus, ou com a situação, Deus não esqueceu de você. Ele está preparando algo melhor para você. Mas em segundo lugar, a segunda lição desse texto é que mesmo que nós estejamos decepcionados, o Senhor usa as crises para aprofundar a nossa fé. Olha só os versos 14 e 15, diz assim: então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Essa fala de Jesus aqui, a princípio, é uma fala que é até um pouco difícil de entender, porque como alguém pode estar contente diante da morte de um amigo? Mas Jesus não está dizendo que ele está contente pela morte ou pela dor daquela família. Ele estava mostrando que Deus usaria aquela crise, aquele momento para levar os discípulos a um aprofundamento da fé. Aqui eles tivessem uma fé mais robusta, uma fé mais forte, um nível mais profundo de fé. Porque até aquele momento, eles tinham visto muitos milagres de Jesus, eles criam que Jesus poderia curar, mas agora, acima de tudo, eles precisavam aprender que Jesus tem poder até para aquilo que a princípio parece irreversível, que naquele momento era a morte. Eles precisavam entender isso, eles precisavam aprofundar a fé nisso. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós pedimos a Deus, aumente a nossa fé, Senhor. Eu quero uma fé robusta, eu quero uma fé mais forte, eu quero uma fé mais alicerçada. Mas às vezes não queremos passar por situações que nos façam depender de Deus e ter essa fé mais robusta. Às vezes nós queremos respostas rápidas, mas saiba que Deus trabalha também através de processos difíceis na nossa vida. Então aprenda uma coisa importantíssima, aplica isso na sua vida, grava isso no seu coração, grava isso na sua alma, grava isso na sua mente. Existem lições que nós só aprendemos na dor. Existem lições que nós só aprenderemos na dor. Há experiências na nossa vida que só acontecem, ou a experiência que nós temos com Deus, que só acontecem quando nós estamos nos vales. Algumas experiências suas com Deus só vai de fato acontecer quando você viver algum vale. Foi na prisão que José amadureceu. Foi no deserto que Moisés aprendeu a depender de Deus. Ficou muito tempo no deserto. Foi numa tempestades que os discípulos, eles descobriram que Jesus tinha poder para acalmar o mar e o vento. Foi numa tempestade. Foi numa crise. Sabe, meus irmãos, às vezes Deus permite situações que fogem do nosso controle, fogem do seu controle, para te lembrar que a confiança dele não pode estar em alguma circunstância, mas está nele. Porque enquanto nós temos alguns recursos, às vezes nós dependemos desses recursos. Às vezes nós tentamos resolver com as nossas mãos. Mas quando nós percebemos que não temos nenhum recurso, quando percebemos que não temos nada, que não temos uma solução, nós aprendemos a confiar mais em Deus. E talvez seja por isso que você está passando esse momento difícil. Para confiar mais em Deus, para depender mais de Deus, para aumentar a sua fé, para solidificar a sua fé. E a crise aqui nessa situação não destruiu apenas a autoconfiança daquela família, mas a crise nessa situação aqui da morte de Lázaro mostrou aqui quem Jesus realmente era.
E talvez seja isso que Ele esteja fazendo com você aqui hoje. Talvez você queira apenas que Deus resolva o seu problema imediato. Mas Deus quer muito mais. Deus quer também, além de resolver, Ele quer fortalecer a sua fé. E para isso esse problema está na sua vida. Porque existem situações, meus irmãos, que o maior milagre não é a mudança da situação. Existem momentos que o maior milagre que nós temos é a transformação que acontece dentro de nós quando nós passamos por aquele momento. Então Jesus não perdeu o controle daquela situação. Jesus estava conduzindo seus discípulos para que eles crescessem espiritualmente. E às vezes aquilo que parece atraso para mim e para você, na verdade, é Deus trabalhando algo profundo em nós, para alicerçar a nossa fé, para aumentar a nossa fé. Porque tem dores, e você sabe disso, você vive isso, tem dores que nós não queremos viver. Mas depois nós percebemos que aquela dor nos aproximou mais de Deus. Aquela dor nos fez confiar mais no Senhor. Aquela dor aumentou a nossa fé. Aquela dor nos fez orar mais, nos fez buscar mais, nos fez amadurecer mais. Por isso, meu irmão, nem toda situação significa destruição ou significa que Deus abandonou, mas algumas crises são instrumentos que Deus usa para fortalecer a nossa vida e a nossa fé. Então, mesmo que você esteja decepcionado ou decepcionada com Deus, a sua crise está servindo para fortalecer a sua fé. Mas outra lição, a terceira desse texto, é que mesmo que nós estejamos decepcionados com Deus, o Senhor continua sendo a única esperança para o impossível. Versos 21 a 24. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Como Marta não entendeu aquilo que Jesus falou ali no início, ele responde no verso 25: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nessa parte do diálogo nós temos aqui 3 tempos desses verbos aqui. O primeiro tempo é o tempo que Marta usa, ela usa o passado. Ele diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui no passado, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela culpa o passado pelo presente que ela está vivendo. Ou seja, o fato do meu irmão ter morrido foi porque o Senhor não estava aqui. Sabe, nós fazemos exatamente igual. Nós dizemos assim às vezes: olha, hoje estava ruim, hoje eu passo por esse momento porque no passado aconteceu isso. São justificativas que nós damos e pensamos: ah, se não tivesse acontecido isso no passado. Ah, se a minha família não tivesse agido dessa forma no passado. Ah, se tivesse acontecido de forma diferente, hoje seria outra coisa. Enfim, nós culpamos o passado pelo presente que nós estamos vivendo. Nós pegamos o presente e tentamos, muitas vezes, ao invés de resolver o presente, nós tentamos justificar aquele momento que nós estamos vivendo no presente, pelo passado que aconteceu. Isso aconteceu com Marta. Aí Jesus diz: não, Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Então ela sai agora do passado, ela vai para o futuro. Ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela sai do passado, não vive o presente e pula para o futuro. Ah, não deu certo no passado? O senhor não estava aqui no passado? Mas eu sei que no futuro vai dar certo, ele vai ressuscitar no futuro. Nós também vivemos assim muitas vezes. Nós às vezes não agimos no momento presente, mas também não vamos do passado ao futuro. Então Jesus, ele começa aqui a trazer outro tempo para a conversa. Ele diz: olha, não foi no passado, não será no futuro, vai ser agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda aquele que ainda esteja morto viverá. Sabe, meus irmãos, você sabe que eu não sou um pregador imediatista, daqueles que dão profetadas, dizendo: olha, o seu milagre vai ser hoje, de uma total, às vezes, irresponsabilidade. Porque eu sei por experiência que nem sempre é assim. Eu sei por experiência que nós estamos num culto como este, onde somos abençoados, mas às vezes ao chegar na nossa casa as coisas estão piores do que quando nós saímos. Às vezes quando nós chegamos no serviço amanhã, as coisas ficaram piores do que quando você deixou. E passamos por um momento desse, de culto, de celebração, de inspiração, de Deus falando conosco. Mas eu também não sou incrédulo, de não crer que Deus pode fazer hoje sim na sua vida alguma coisa.
Então quem sabe, meu irmão, é hoje o dia do seu milagre. É hoje o dia do seu milagre, é hoje que a porta vai se abrir, é hoje que essa doença será curada, é hoje que o seu casamento será restaurado, é hoje sim que seu filho terá um encontro com Deus, é hoje sim que a solução financeira da sua vida vai chegar, é hoje que Deus vai resolver aquela questão que você tem colocado, é hoje que Deus vai restaurar. Então quem sabe é hoje na sua vida. Quem sabe Paulinha, Adson é hoje na sua vida. Quem sabe Pastor Cris é hoje na sua vida o milagre. Quem sabe Claudinho é hoje na sua vida que o milagre vai acontecer. Quem sabe André seja hoje o milagre na sua vida. Quem sabe Mária, o milagre na sua vida é hoje. Quem sabe Edson é hoje, Soninha é hoje, Onério é hoje, Tiago é hoje, Wagner é hoje. É hoje o milagre. E quem sabe, você que está me ouvindo em casa também, é hoje o milagre na sua vida. Marco, é hoje o milagre na sua vida. João, isso é hoje. Perla é hoje. É hoje que Deus quer fazer. Porque Jesus diz, eu sou a ressurreição. Ele usa as mesmas palavras, embora em outro idioma, do texto que Deus usou lá em Êxodo 3. Eu sou, se apresentou lá para Moisés. Agora Jesus usa a mesma coisa, eu sou. Embora são idiomas diferentes, são as mesmas palavras. Porque pode ter a situação que estiver, complicada como estiver, Jesus pode trazer uma solução para a sua vida hoje sim. Ele diz, eu sou. Sabe, muitas vezes nós depositamos a nossa esperança em alguma coisa, depositamos a nossa esperança numa entrevista, depositamos a nossa esperança no resultado do exame, depositamos a nossa esperança no aumento de salário, depositamos a nossa esperança numa projeção na empresa, depositamos nossa esperança num faturamento maior da empresa, mas é Jesus, meu irmão. É Ele que diz, eu sou. Tem tantas pessoas querendo o milagre de Jesus, de Deus, mas buscando de formas erradas, deixando Jesus de lado. E sem Jesus não tem milagre. Sem a Deus na nossa vida não tem milagre. Porque o importante não é o dia, o importante é quem está com você naquele dia. Se você está de fato com Jesus. Então mesmo que você esteja decepcionada com Deus, Ele continua sendo a única esperança para o impossível, porque Ele é o eu sou. Mas também mesmo, a quarta lição, mesmo que você esteja decepcionada, o Senhor te chama para viver algo extraordinário. Versos 28 e 29. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Pelo que nós vimos aqui em todo esse capítulo 11, a casa estava cheia de pessoas. E Marta então foi chamar Maria, voltou. Chegando ali, ela disse, só chamando à parte, ela disse, o mestre está aqui e está chamando você. Meus irmãos, olha que privilégio ser chamado por Jesus. Marta chega, Maria, Jesus chegou e Ele mandou te chamar. Sabe que isso acontece conosco também? Quantas vezes nós estamos num culto como este ou em outro momento, muitas pessoas juntas conosco, mas parece que Deus nos chamou naquele dia somente a nós. Nós sentimos que aquela palavra é conosco, aquela canção é para nós. Nós estamos com gente do lado, gente na frente, gente atrás, mas parece que Deus escolheu-nos pessoalmente, porque Ele quer falar conosco. Então tem uma palavra para você, meu irmão, minha irmã. Deus está aqui, está chamando você. E Ele está te chamando para você viver, para que você viva algo extraordinário com Ele. Então Jesus está aqui. Josué, Jesus está aqui, está chamando você para viver algo extraordinário. Karina, Jesus está aqui, está chamando você para viver algo extraordinário. Mondali, Jesus está aqui, está chamando o Senhor para viver algo extraordinário. Fernanda, Jesus está aqui, está chamando você para viver algo extraordinário. É com Jesus. Wesley, Jesus está aqui, está te chamando para viver algo extraordinário com Ele. O verso 29 diz assim, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Porque não tem como ficar parada ou parado no mesmo lugar quando Jesus nos chama, porque o chamado de Jesus nos coloca em pé. O chamado de Jesus nos tira do comodismo, o chamado de Jesus nos tira da inércia. O chamado de Jesus interrompe a tristeza, o chamado de Jesus interrompe a desesperança. Maria estava triste, cabisbaixa ali, desiludida, decepcionada. E quando Jesus chama, ela
sabe que Jesus está chamando, ela levanta depressa e vai ao encontro de Jesus. Mas olha só a atitude do povo aqui no verso 31, diz assim: quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Sabe o que nós vemos aqui na atitude desses judeus, como também na atitude de algumas pessoas, quando nós ouvimos o chamado de Jesus? É que nem todo mundo entende o seu chamado. Nem todo mundo vai entender. Quando você ouve o chamado de Deus para viver alguma experiência maior com Ele, algo extraordinário com Ele, só entende quem ouve. Outras pessoas às vezes não vão entender, nem as pessoas ao seu lado vão entender. Sabe o que a gente vê então aqui nessas atitudes? É que às vezes tem pessoas que vão criticar porque elas não ouviram o que você ouviu. Não vai entender as atitudes que você vai tomar, porque você ouviu o chamado de Deus. Os judeus que estavam ali achavam que ela estava indo para o sepulcro. Mas quem tem o chamado de Deus não vai para o sepulcro, vai para a vida. Não vai ao encontro da morte, mas vai ao encontro de Jesus. Quem tem o chamado de Deus caminha para a vida. Quem tem o chamado de Deus, ele sai do ponto de inércia, do comodismo, e se põe em pé e começa a experimentar algo extraordinário da parte de Deus. Só quem tem o chamado de Deus. Então, mesmo que você esteja decepcionado ou decepcionada com Deus, o Senhor te chama. Então entenda que esse chamado é para você. Você que está aqui presencialmente, você que está em casa, o chamado é para você. O Senhor te chama para viver algo extraordinário. Pastor Juarez, o Senhor está aqui e chama o Senhor para viver algo extraordinário. E a quinta lição e última que eu compartilho nesta manhã, à noite eu vou compartilhar outras, está nos versos 32 a 35, diz assim os versos: chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Maria, ao encontrar-se com Jesus, ela fala a mesma coisa que Marta havia falado: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas por que só depois que Maria fala que Jesus se compadece? É porque quando Marta falou, ela falou ao encontro com Jesus. Mas quando Maria falou, aqui no verso 32 diz assim: chegando-se ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés. Ou seja, Marta falou de pé e Maria se prostra aos pés de Jesus. E aqui está a lição, aqui está a diferença. Mesmo que você esteja decepcionado ou decepcionada com Jesus, o Senhor responde àqueles que se rendem diante dele. Marta falou em pé, mas Maria se prostrou, Maria se ajoelhou aos pés de Jesus. E é nesse momento, mesmo falando a mesma coisa, que Jesus se compadece e Jesus chora. Sabe, tem muitas pessoas querendo a mesma bênção que você está buscando, mas esquece dos joelhos dobrados. Tem pessoas que, porque não está com os joelhos dobrados como os seus, o céu se move a seu favor, porque você se dobra diante do Senhor. Você busca a Deus em oração. E Jesus então comoveu-se com aquela atitude, com aquele momento ali, e dali ele vai ao sepulcro. Porque existe, meus irmãos, uma diferença entre apenas reclamar da dor, da luta, do sofrimento e de se render aos pés de Jesus. Maria não chega aqui a Jesus, discutindo com Jesus, embora ela tenha falado: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela não chegou exigindo resposta de Jesus. Ela não chegou reclamando, ela chegou e se prostrou-se aos pés de Jesus. Ela se joga, e se prostrar, meus irmãos, é se prostrar, é se jogar aos pés de Jesus. E todas as vezes que você vê Maria nos evangelhos, você vê Maria se prostrando. Em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus aprendendo. Em João 12, ela está aos pés de Jesus adorando. E aqui em João 11, ela está aos pés de Jesus chorando. Isso nos mostra algo fundamental na nossa vida, na nossa caminhada. Quem aprende a ficar aos pés de Jesus, nos dias bons, também saberá permanecer
aos pés dele nos dias maus. Sabe, muitas pessoas querem o agir de Deus, mas sem rendição, sem oração, sem dependência, sem quebrantamento. Mas as batalhas da vida, meus irmãos, são vencidas, não pela nossa força, mas são vencidas com os joelhos dobrados diante do Senhor. E quando Maria se prostra aqui, ela reconhece que Jesus era a única esperança para a sua vida. Mesmo em meio à decepção, mesmo em meio à dor, mesmo sem entender todas aquelas coisas ali, ela continuava indo se prostrar aos pés de Jesus. Sabe, a dor não afastou Maria do Senhor. A dor levou Maria mais perto do Senhor. Há pessoas que se decepcionam em alguma situação e acabam se afastando de Jesus. Param de orar, param de buscar, param de se quebrantar, param de confiar. Mas esse texto, com Maria, nós aprendemos que mesmo feridos, mesmo chorando, mesmo decepcionados, mesmo sem respostas, nós precisamos buscar a Jesus em clamor a Ele. E uma grande verdade que nós aprendemos aqui é que o Senhor responde de maneira poderosa àqueles que se rendem a Ele em oração. Porque os milagres, eles acontecem de fato quando nossos joelhos se dobram diante do Senhor, diante da presença dEle. Maria falou com Jesus com os joelhos dobrados, e Jesus se comove, e Jesus então vai ao sepulcro, e ali Ele ressuscita o seu irmão. Sabe, nós vamos cantar uma canção agora na sequência, e aqui nesse texto, eu estou finalizando com essa parte, ali nesse texto, no começo, você vê o começo que havia dor, havia sofrimento, havia silêncio, havia uma decepção, havia um sepulcro fechado, mas quando Jesus chegou ali, o impossível aconteceu. Aquilo que parecia ser o fim, então se transforma num testemunho daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Então, meu irmão, o silêncio de Deus não é abandono. A crise, ela pode fortalecer a sua fé. E Jesus continua sendo a única esperança para aquilo que parece impossível na sua vida. Talvez hoje existe algo morto na sua caminhada, algo morto na sua vida. Um sonho que morreu, uma esperança que morreu, uma força que você talvez tenha perdido, mas o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro daquele túmulo, bradando em alta voz, Lázaro, saia para fora. Ainda Jesus continua chamando pessoas hoje, e ainda transforma sepulcros em lugares de vida. Então, mesmo decepcionado, decepcionada, não desista de Jesus. Ele continua fazendo milagre. Aqui no capítulo 11, nós vemos que Lázaro está no sepulcro. No capítulo 12, se você ler a continuidade desse texto, você vai ver que Lázaro está à mesa com Jesus, jantando com Jesus. João 12, verso 12 diz assim: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Ou seja, do sepulcro à mesa. A casa que havia sido marcada pelo choro, pelo luto, agora estava marcada pelo testemunho, pela alegria. O sepulcro que representava o fim, se transforma agora num palco, na mesa, para a glória de Deus. Sabe, Jesus não nos consola apenas na dor, mas Ele transforma a nossa vida e transforma a nossa história. E continua transformando a sua história. Que Deus abençoe, que Deus aplique essa palavra no seu coração. Amém? Fique em pé, vamos adorar ao Senhor com essa canção. À noite eu prego a segunda parte desse tema, Decepcionados com Deus. Se você puder, esteja conosco à noite também. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra,
me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Nós vamos continuar cantando essa canção, mas eu não queria passar esse momento sem orar com você. Se você está vivendo alguma situação como essa que eu apresentei aqui, de choro, de luto, de tristeza profunda, e até decepcionado com Deus, mas entendeu que o Senhor continua te chamando para viver algo extraordinário, e você quer colocar a sua vida, ou aquilo que você tem orado diante de Deus, o seu sonho, o seu milagre que ainda não veio, e você está renovando esse pedido ao Senhor, eu queria te pedir, sai do seu lugar, vem aqui à frente quando cantamos essa canção novamente, e eu vou orar pela sua vida no final. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama teu nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Nós vamos orar nesse instante. Se você puder, se ajoelhe onde você está. Se não puder, pode ficar como quiser. Eu vou me ajoelhar, o pastor William vai orar por nós, vai orar pela sua vida, por aquilo que trouxe você aqui nesta manhã. Você que está em casa também, se puder, se ajoelhe nesse momento, onde você estiver, e nós vamos orar também por você. Aleluia. Pai querido, aqui está o seu povo nessa manhã, povo que confia em Ti, Amém, povo Jesus. que lhe convida para casa, trouxe o Senhor para o lar, povo que vem à Tua casa para louvar o Teu nome. Amém, E aqui o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece o interior de cada casa, o Senhor conhece os cômodos e os incômodos da casa. E Pai, nós Te pedimos e pedimos em fé, porque cremos no Teu poder e na Tua soberania, que nesse momento o Seu milagre, a Tua cura, a Amém. esperança, a Tua graça invada cada lar, Amém, Jesus. cada coração. O Senhor conhece os anseios, as dificuldades, a esperança que às vezes parece se esvair, mas nós confiamos no nome de Jesus. Amém. Nós confiamos no Cristo que acalma a tempestade, nós confiamos no Cristo que restaura a visão ao cego, que levanta os enfermos, e é nesse Cristo que nós confiamos para também
trazer à nossa casa a esperança, a cura, a vida. Visita cada pai, cada mãe, cada filho onde estiver e traga, Pai, a certeza no coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje de joelhos, confiando no Senhor. Traga-lhes a certeza de que o Senhor não esqueceu de cada um. Traga a certeza que o Senhor está cuidando de cada um, que o Senhor está cuidando de todas as coisas e nada foge ao seu controle. Nós oramos confiando a nossa vida, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas angústias também, colocando diante do Senhor, confiando que o Senhor é provedor, o Senhor é soberano. Amém. Soberano sobre as tempestades, amém. Soberano sobre a nossa vida. Fazemos isso em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos continuar cantando essa canção. Que Deus abençoe de uma tarde abençoada. E à noite, 19 horas, estaremos aqui. Eu darei continuidade a esse sermão. Remove a minha terra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha terra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Jesus.